E aí, minha gente, como é que estão? Tudo tranquilo? Então, nosso tema de hoje. E se o Rio Grande do Sul fosse um país? Que tema, hein? É um tema que move paixões, é um tema que move uma discussão muito louca. Por quê? Porque nós temos de um lado a esquerda rio-grandense, a esquerda do Rio Grande do Sul, que qualquer coisa que tu fala em relação a separatismo, ao Rio Grande do Sul ser um país, tudo, tu é chamado de fascista, de nazista, de que no Rio Grande do Sul só tem gente fascista, nazista, racista, que o Rio Grande do Sul é um estado reacionário. Do outro lado, tu tem o povo da direita, daquela direita que há 5 anos atrás criou um movimento chamado O Sul é Meu País, e um movimento bastante oportunista, né? Um movimento de direita que tinha como objetivo uma desestabilização do governo federal, da Dilma, daquele momento. Então esse pessoal da direita cria esse movimento de desestabilização do governo federal, fizeram um plebiscito, mas não levou muito a sério, até porque o pessoal da esquerda, né? O pessoal da esquerda batia de um lado, o pessoal da direita batia do outro, acabou dando 0-0, não modificou nada, não teve sequer uma maior divulgação pública sobre isso. Mas agora, por que eu escolhi esse tema para falar hoje? Por uma questão simples. A questão da pandemia vem transformando muito as relações, principalmente na Europa, que os países estão muito preocupados com o futuro da União Europeia. Eu não sei se você tem observado nos jornais aí que a União Europeia está tentando se solidificar, né, em termos de relações. Por quê? Porque com a pandemia, com o avanço das pandemias, algumas fronteiras estão fechadas. E essas fronteiras fechadas não tem muito a ver com a ideia da União Europeia, né, que é uma ideia de fronteiras abertas e que as pessoas dessas localidades possam se locomover tranquilamente. E agora, com a crise mundial sanitária, essas fronteiras fechadas estão começando a criar atritos diplomáticos entre alguns países. Então já se discute, afinal, qual será o futuro em breve da União Europeia? Será que ela vai desaparecer? Será que ela vai continuar? A mesma coisa que já tem o zum, zum, zum na Espanha e coisa assim em relação a lugares. E a gente sabe que como a crise sanitária ela está recém entrando no seu pico em alguns países, essas crises elas vão se acelerar de uma forma que elas vão tomar gravidades de discussão e de questão de colocar tons mais fortes. Inclusive ontem a Itália pediu, né, ajuda para a Alemanha para poder lidar, porque chegaram num nível de estresse muito alto, e a gente sabe que a Europa toda, né, a União Europeia ela é feita de países muito diferentes. Então é um tema que assim está sendo muito colocado, né, na mídia, e eles estão dando muita importância, que é a relação, então, a relação de fronteira, a relação de pertencimento daquelas pessoas sobre aquela comunidade europeia. Afinal, pertenço a esse lugar, não pertenço, como que eu posso cruzar aquela fronteira, como que eu não posso, a questão de levar mantimentos de um país para o outro, como vai funcionar as fronteiras aéreas, tudo, tá tudo muito louco. E por que também? O segundo motivo de eu ter escolhido esse tema, o segundo motivo é porque o presidente brasileiro, né, entrou numa rota de colisão com governadores do Brasil, principalmente o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Dória, e no Rio Grande do Sul também andou falando coisas, não, o que é isso? Tô achando que é separatismo, tá ok? Tô brincando, sei o quê, né? Tudo isso, né, nos leva a colocar uma situação assim, ó, que dependendo do que possa acontecer, nós podemos ter realmente uma situação de fronteiras de estados fechadas para a entrada de outros. E isso dentro de um país, dentro da Federação Brasileira, pode ser uma coisa bastante curiosa, bastante curiosa. Por falar em curiosidade, é legal lembrar, né, que eu tinha citado no início que tem um movimento de esquerda que é completamente antipático à ideia de separatismo, e um setor da direita que já foi simpático. Só que esse setor da direita fez muito barulho na época da Dilma, porque queriam tirar a Dilma, só que quando o Bolsonaro se candidata, eles pegaram a bandeira do Brasil e saíram gritando Brasil, Brasil, mito, mito, os mesmos que queriam o separatismo. Mas agora eu acho interessante falar sobre isso, porque assim, nós estamos vendo uma época muito rara de que coisas vão acontecer, a economia global chega num colapso provavelmente sem volta. O mundo que nós conhecemos em termos estruturais de economia, do dinheiro físico, aquele dinheiro em papel, ele tende a tomar um rumo de desaparecimento total para o próximo ano, para os próximos um ano e meio. A economia dos Estados Unidos está se
estará em frangalhos, já estava mal na guerra comercial com a China, que já tinha perdido, só que agora ela é dependente, porque os Estados Unidos é dependente de insumos, né, médicos de outros países para poder tentar salvar vidas. E isso também é uma coisa muito curiosa, porque o mundo entra em colapso e entra em colapso sobretudo financeiro e de finanças. E isso pode fazer com que se altere fronteiras de países, sim, poderá que altere a fronteira. América do Sul, eu acho que a América do Sul hoje está muito distante da realidade da Europa. Eu acho que na Europa as rivalidades e as diferenças estão começando a se acirrar de uma forma estranha, que eu acho legal observar. Mas voltando à nossa brincadeira e falando sobre o Rio Grande do Sul, eu acho legal falar alguns dados, né? O Rio Grande do Sul, que tem a quarta economia do Brasil, né? É um estado que teve um PIB no ano de 2019 de aproximadamente 480 bilhões, o que faz o Rio Grande do Sul, em termos de dólares ou em termos de localização, estaria assim, na frente do Uruguai, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Né? E nessa crise de saúde pública, o Rio Grande do Sul, que investiu agora saiu no portal da Transparência ontem, 7 bilhões, né, no investimento em saúde, né? O Rio Grande do Sul, sem os seus entraves, sem enviar dinheiro para Brasília, sem a renegociação da dívida, poderia estar investindo 14, 15 bilhões. Né? O Rio Grande do Sul, que tem uma dívida muito pesada, sobretudo o Rio Grande do Sul, que tem um comprometimento muito grande com a questão da Previdência, porque o Rio Grande do Sul, como um dos estados mais velhos da Federação, o Rio Grande do Sul, existe a Previdência privada já desde do século XIX. O Rio Grande do Sul, no final do século XIX, o Rio Grande do Sul começou, então o Rio Grande do Sul já tinha comprometimentos com isso, né? Muito diferente de outros estados da nação, como Rondônia, Roraima, Tocantins e outros estados mais jovens. E o governo federal, agora que está lançando estava, né, por começar a discutir o que a gente chama de lei Mansueto, que seria para a discussão um revigoramento para as leis do Pacto Federativo, para a gente rever algumas coisas do Pacto Federativo, claro que incluindo as dívidas, incluindo investimentos em saúde e educação. O Rio Grande do Sul, nessa posição, se colocava numa posição bastante curiosa, porque assim, eu li um pouco sobre a lei e vi que assim, a ideia era dar benefícios muito maiores a municípios, de uma forma de fortalecer municípios, como se o Brasil, a partir daquele momento, a partir da lei Mansueto, inclusive uma ideia é diminuir os municípios pequenos e fazer eles voltarem a participar dos municípios maiores. E o Estado, e para mim é algo que a gente vai discutir mais adiante, nessa ideia de novo Pacto Federativo, o Estado começa a perder um pouco de força para o município ganharia mais força que o Estado. Qual é o problema disso e o que pode ser bom nisso? Não sei, a gente pode discutir bastante, só que a questão do Estado perdendo a força pode ser uma coisa preocupante. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, mas quero discutir um pouco mais na frente sobre isso. Tá? O Rio Grande do Sul, que teve um PIB de 400 bilhões, no último ano tem uma renda per capita de 42 mil reais por pessoa, ou seja, estamos numa situação extremamente de distribuição, uma distribuição horrorosa. Nossa distribuição talvez seja uma das piores do mundo, né? Uma distribuição péssima. E o Rio Grande do Sul poderá ser um país? Poderá. O que tu acha? Tu gostaria que o Rio Grande do Sul fosse um país? Tu gostaria de seguir no Brasil? Existem prós e existem contra. Eu acredito assim, que existem prós. Pró do Rio Grande do Sul ser um país seria sair desse envolvimento científico, tecnológico do Brasil, que é muito atrelado às patentes nacionais. Nós poderíamos romper com isso, né? Nos associarmos a outros países que estão fazendo outras coisas mais dinâmicas e investir extremamente num estado mais tecnológico, mais científico, né? Melhorando a educação, fugir um pouco desse estreito brasileiro. E outra vantagem também seria do Rio Grande do Sul ser um país, seria por poder ter lei mais dinâmica, não demorar tanto tempo para votar, depender muito menos de ajustes de políticos, de currais eleitorais, como acontece muito em Brasília, e daquela burocracia toda que acontece em Brasília. O Rio Grande do Sul poderia ser um estado mais dinâmico, mais científico, mais tecnológico, né? Mas precisaria nisso investir e começar a colher frutos sobre tecnologia para poder crescer, para poder chegar a um estado no nível de uma Suécia, de uma Dinamarca, até porque o PIB do Rio Grande do Sul não está tão longe, não é um PIB ruim e pode melhorar. Qual é a desvantagem? A desvantagem de não ser Brasil, que seria não pertencer a uma nação que está estabilizado, que tem um exército estabilizado, ou seja, em termos de defesa,
está tudo bem estabilizado. Tecnologicamente, o Brasil tem patentes que asseguram ao Brasil algumas coisas também. O Rio Grande do Sul teria que negociar isso para poder funcionar como poderia não dar certo. Tem a questão do petróleo, que no Brasil também já está bem estabilizado. O petróleo brasileiro, a Petrobras é uma grande empresa. E a questão do turismo, da documentação e do nome do Brasil fora para exportações, enfim, para escoar toda o plantio do Rio Grande do Sul e toda a parte da pecuária e agrícola. Enfim, é isso. Eu queria deixar para vocês. O que vocês acham? É bom separar? É bom ficar junto do Brasil? Isso tudo é tudo lorota. O certo é que nós veremos agora no mundo mudanças sérias, principalmente na União Europeia, que começa a ter um acirramento de relações, e essas relações elas vão, com certeza, essas relações elas vão refletir em algumas coisas pós a crise sanitária. Tá? O que tu acha? Deixa a tua ideia. A ideia é maluca? A ideia é boa? Não é a nossa ideia separar. A nossa ideia é apenas tirar do campo da esquerda, tirar do campo da direita e brincar um pouco com esses números que daria para fazer. A gente pode fazer outro vídeo depois falando muito mais de números, porque o Rio Grande do Sul tem uma dívida grande, o Rio Grande do Sul teve renegociação de dívida no meio desse caminho e existe um monte de coisa que se pode falar. A ideia era fazer uma brincadeira. O que tu acha? É legal separar? Por quê? Não é legal separar? Por quê? Conta pra nós. Curte nosso canal aí e siga que teremos mais vídeos. Um abraço para todo mundo.